Então vamos lá, nesse carnaval a gente aproveitou para dar um rolezinho aqui na Fox e aproveitar para responder a tag da Paula do canal Leituralize, tá? Ela fez uma thread que acho que é Biotag, onde ela relacionou a nossa formação de biologia com a paixão pela literatura, tá? Então ela desenvolveu em 10 categorias, ela selecionou 10 categorias com temas de biologia relacionados à literatura. Eu vou estar linkando o vídeo dela por aqui, assim, eu não sei onde é que aparece, mas é para vocês conferirem. E vou falar um pouquinho sobre a nossa lista aqui no Livro para Dois, que estava parado, mas segundo a Ana a gente não vai apagar não, vai produzindo conteúdo quanto dá, tá? Então vamos lá. Primeira categoria, ela diz que é a categoria Origem da Vida, um livro que iniciou a sua vida de leitor. Então, acho que eu já falei outras vezes, o livro que iniciou a minha vida de leitor é As Viagens de Gulliver. Então, foi um livro que eu li quando era bem criança, acho que foi algum projeto da escola e a minha mãe foi me auxiliando na leitura. Na época eu achei esse livro muito bom, surpreendente, tinha assistido o filme e o livro ele trata muito mais mundos, né, do que o filme trata. O filme trata só aquela parte de Lilliput, que é uma parte bem pequena mesmo da história, e tem outros países bem mais interessantes. Então, foi As Viagens de Gulliver. Recentemente eu reli e achei uma maçante demais. Nossa, foi torturante terminar de ler esse livro aí. Vocês vão escutar o Timóteo de vez em quando. Dá um oi aqui, Timóteo. Não quis olhar, tá? Então vamos lá. Essa é a primeira categoria. Origem da Vida, um livro que te iniciou, foi As Viagens de Gulliver. O segundo vai ser um livro sobre evolução. Um livro que te fez amadurecer como pessoa. Esse aí foi fácil. Acho que ele é de 2016. É o Útero, é do tamanho de um punho. Ele é da Angélica Freitas. São poemas que vão falar muito sobre a questão do feminismo. Então, eu achei bem legal. Principalmente por se tratar de um assunto de poemas bem inéditos. Eu nunca tinha lido poemas com essa pegada, né? Então, para quem não conhece a Angélica Freitas, ela é uma autora do Sul, tá? Ela lançou esse livro pela afinada Kozak, então ele é bem difícil encontrar essa edição, mas que, se eu não me engano, a Companhia das Letras já reeditou esse livro e tem várias traduções também. Quem tiver interesse, acho que é mais fácil encontrar pela edição da companhia. Então, acho bem interessante para quem não curte muito poemas, vir com essa pegada e já vir com um tema bem interessante. Muita gente pensa que ele é um livro mais com o público feminino, mas na verdade os homens deveriam ler pela quantidade de relatos e experiências que ele vem passando, principalmente mancadas que a gente dá. Terceiro livro, Genética e Hereditariedade, um livro que você pretende repassar para os seus filhos. Praticamente eu vou passar tudo pro Timóteo, né? A ideia é ter uma biblioteca gigante e ele assumir depois. A gente tem já uma biblioteca considerável. O Timóteo também já tem uma bibliotecazinha dele, de um clube de assinatura que ele tinha, né? Nem sei se ainda tem. Você reassinou de novo? Não, né? Mas fica aí a indicação, o Leiturinha. É um livro que todos os meses a criança recebe um livro específico para a idade dela. Então o Timóteo, desde os 6 meses, te assinou para ele. Então ele tem muito livrinho que ele até hoje gosta muito de ler, tá? Mas se eu fosse escolher um livro, eu escolheria A Montanha de Água de Lais, que é do Pepe Tela. Esse autor é um autor angolano. Então, para quem dificilmente conhece, né? Ele é um autor que esse livro, A Montanha, fala sobre fábulas. Então elas são fábulas para todas as idades. Então, tanto crianças quanto adultos leem. E o bacana é que ela vai falar muito sobre a questão social. Então, esquece Fábulas de Esopo, foca em Fábulas de Pepe Tela, onde ele vai tratar sobre questões sociais e conflitos que ocorrem principalmente na Angola, né? Então, eu acho que é uma literatura a ser explorada, principalmente por ser autores marginalizados que pouca gente conhece. Pepe Tela é não sei se é ainda agora, mas
na matriz curricular antiga, ele era uma das leituras obrigatórias de grandes universidades, como a USP, por exemplo. Quarta categoria, que é a botânica, um livro complexo. Então aqui eu já tenho alguns exemplares. O livro mais complexo que eu já li foi o do Ulisses. Então, Ulisses James Joyce é um classicão. Ele é um calhamaço. Então, estou lendo aí já faz 2 anos. E ele é muito complexo porque a gente tem muito essa questão do fluxo de pensamento. E ele é um livro altamente estudado, né? Teses, dissertações e vários artigos sobre ele. Então, material de apoio tem para quem acha ele um livro difícil de ler, tá? Quinta categoria, microbiologia. Um livro para ler em um dia. Isso aqui é facilzão, vou indicar o Edi Augusto. Então, o Edi Augusto é um autor paraense, é um autor contemporâneo que está produzindo ainda. Então, escreve muito, muito super reconhecido. Inclusive, vai ser homenageado na próxima Feira Pan-Amazônica do Livro. Moscou é um livro finíssimo e vai tratar de mosqueiro, né? Para quem não conhece o autor, ele é um autor que tem uma literatura bem densa, então bem violenta. Então, para quem não tem estômago, começa lendo os contos dele. Mas Moscou é um livro fininho que você consegue ler num diazinho tranquilamente. Próxima categoria, biodiversidade. 2 livros de gêneros diferentes, tá? Pode? Chegou o lanche do bebê. Suco? O seu é esse outro aqui. Olha, Então bora voltar. Paramos na sexta categoria, biodiversidade. Então, 2 livros de gêneros diferentes. Eu escolhi o Mazine, da Monique Malcher, tá? Para quem não conhece, a Monique foi a autora premiada no último Jabuti com Flor de Gume. Então, essa zine, para quem não conhece, é uma publicação independente, muitas vezes, onde o autor ele vai entregar muito do seu trabalho e ele que produz. Então, praticamente ele participa do processo editorial. Ele escreve, edita, faz a produção do livro e envia para os seus autores. Então, zine muitas vezes é um material que é pouco explorado e muitas vezes marginalizado. As pessoas acham que é um material que não é bom, mas está aqui. Tropical, foi baseado num disco da Gal, então muito bacana e deixa essa indicação aí. E o outro, como são 2, vou indicar um livro de poemas da Roberta Tavares, tá? Um Lugar de Morrer também é poema. Esse é um livro também que é diferente, ele é um livro artesanal. Então, se você for olhar, ele é costurado, tá? Ele é feito em copta, então é uma costura bem bonita e são gêneros bem diferentes. Poema e a zine da Monique, que tem de tudo aqui, tá? Quem conhece a Monique sabe que ela não cabe em caixinhas, assim, ela é uma autora bem pra frente. Próxima categoria, vamos ver o livro Bioquímica. Um livro com melhor casal ou melhor química entre personagens. Trouxe Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham. Para quem não conhece esse autor, ele nesse livro aqui vai tratar muito sobre a questão LGBT e o poliamor também. Então a gente vai ter esses 2 temas transversais aí nessa narrativa do autor. Além de tratar também sobre STs. Então é uma obra bem interessante para quem está interessado em iniciar nessa literatura LGBT. Tá? Próxima categoria, zoologia. Esse livro aqui, acho que foi a Ana que comprou. É o Livro dos Bichos. Ele é um livro de crônicas, tá? Do Roberto Kais. Ele era colunista da revista Piauí e também trabalhou para a Folha e para a Globo, tá? E é bem legal que ele vai trazendo ilustrações dos bichos, nomes científicos e sobre crônicas de personalidade de pessoas
que tem a ver com esses animais. Então você vai ter um material bem interessante, principalmente com relação à qualidade narrativa desse autor aqui. E quem não conhece a revista Piauí também já ficou outra dica, que é uma excelente leitura, principalmente para fomentar esse mercado independente jornalístico, tá? Penúltima categoria é ecologia, um autor de seu habitat. Vou trazer o Marcos Samuel, tá? Que é um autor de Ponta de Pedras, e ele tem uma narrativa bem interessante. Esse livro aqui é o Dentro de um Peixe, foi o primeiro romance dele, tá? Dentro de um Peixe é uma qualidade literária interessante e também é gráfica, não perde em nada para livros de fora ou livros produzidos no eixo Rio-São Paulo. É um autor que eu aposto muito para ser um dos futuros premiados aí de Jabuti, de Oceanos. Só que tá fora do eixo Rio-São Paulo, então a gente entra naquela questão de autores invibilizados, sei lá. Autores que não estão nessa bolha de autores homens, brancos, heteronormativos, solistas. E ele tem outros livros. Ganhou o prêmio da Alcide Jurandir com O Cheiro dos Homens, que é um romance LGBT. Então é um autor bem interessante de ser explorado e fica aí como dica para quem ainda não conhece. Última categoria, Biologia Marinha, um livro que se passa no mar. Geralmente quem é biólogo vai para biologia para trabalhar com biologia marinha. 90% dos biólogos se iludem aí, vou trabalhar no Projeto Tamar, vou abraçar a tartaruga. Dificilmente segue para essa área, todo mundo vai para mil e outras áreas, mas o primeiro sonho a gente nunca esquece. Então, essa categoria fica aí, e eu indico Vida e Proezas de Alexis Zorbas. É um autor grego, o Nikos Kantazakis, sei lá, difícil de ler, mas que ele traz esse livro aqui bem interessante. Ele tem uma adaptação cinematográfica, preto e branco ainda, mas é bem interessante. Mas o livro, ele fica como dica porque ele é bem filosófico. Então tem umas sacadas filosóficas bem legais. Mas ele é um livro datado. Então você vai ter esse protagonista aí machista, um protagonista que ele vai expor algumas opiniões que são politicamente incorretas. Mas eu acho uma literatura super válida e uma leitura bem marcante, até porque esse autor, ele é um dos autores para você ler antes de morrer. Então, fica aí a dica e deixamos aí o nosso vídeo de resposta ao desafio aí da Paula do Leitura Lise. Então, muito obrigado. Quer falar uma coisa, Tim? Não, tá com a boca cheia aqui, brocado. A gente vai ficar então para próxima e tchau.